Oi pessoal, tudo bem? Finalmente eu vim aqui para fazer aquele vídeo sobre linguagem, discurso e sujeito. Essa é uma questão polêmica, é uma questão inquietante, que em sala de aula, por exemplo, eu sempre tenho muitas perguntas a respeito disso. Os alunos têm muita curiosidade para saber por que a gente acredita em certas ideias e não em outras. Por que alguns discursos fazem mais sentido pra gente do que outros? Com base nessas inquietações dos meus alunos, eu achei interessante a gente poder falar um pouco sobre linguagem, sobre discurso e, portanto, sobre sujeito, porque são questões conectadas. Para falar um pouco de discurso, linguagem, é interessante a gente resgatar um pouco do próprio desenvolvimento da espécie Homo. Então vamos ver um pouco, quando surgiu o Homo sapiens? Isso é interessante a gente se questionar, porque sempre quando somos crianças, a gente escuta, bom, o que nos diferencia dos animais é a razão. E olha que somos animais, né, mas de uma outra espécie, da espécie Homo. Mas eu posso dizer para vocês que o que nos diferencia é a linguagem. E linguagem é linguagem, razão é outra coisa, né? Bom, vamos então localizar o surgimento da espécie Homo sapiens. Os estudos dizem que surgiu em torno de 200 a 150 mil anos atrás. Isso em relação ao surgimento do universo, que é mais ou menos datado de 6 bilhões de anos, de anos, então a gente vê que realmente é muito recente o nosso surgimento na escala evolutiva do universo, certo? Bom, mas se o Homo sapiens, que sapiens realmente quer dizer sabedoria, surgiu aí, vamos colocar 150 mil anos atrás. Quando que a espécie hominídeo surgiu no planeta? Os estudos também datam de mais ou menos 6 milhões de anos. Se a gente for comparar os bilhões de anos do universo, também é pouco tempo. E a espécie Homo, por exemplo, surgiu há cerca de 2 milhões de anos com o Homo habilis. É aí que começou então realmente o gênero Homo. De 2 milhões de anos com Homo habilis, depois Homo erectus, até chegar no Homo sapiens, vejam que passou aí milhões de anos, certo? Os estudos também mostram que a habilidade de linguagem, ela aparece realmente mais, assim, vamos dizer, contundente no Homo sapiens. Antes do Homo sapiens tinha um homem de Neandertal. E esse já tinha alguma, pelos estudos, né? A gente está vendo aqui uns estudos em termos de biológicos, ou seja, orgânico, e em termos também de cultura, né? As duas ciências andam juntas, né? Que seria antropologia, em termos de cultura, antropologia, arqueologia, paleontologia. E a questões também de biologia, estudos de genética, se andam junto para pesquisar e desvendar, né? Vamos colocar assim, desvendar o aparecimento do homem moderno no universo. E os estudos então colocam que, em termos tanto orgânicos como culturais, a capacidade da linguagem ela se torna mais evidente realmente na espécie Homo sapiens, né? Por uma série de razões. Bom, isso tudo então para dizer, por exemplo, que os primeiros estudos que apontam traços culturais, como rituais, como simbologia, datam de 30 mil anos atrás. E os primeiros grupamentos humanos que começam a gerar realmente uma sociedade, e aí a sociedade com as suas regras, a sociedade com seus rituais, com os seus valores, elas datam mais ou menos de 12 mil anos, que é quando tem o advento da agricultura, do desenvolvimento da agricultura, que daí, né, a espécie sedentariza. Eu coloquei essa linha evolutiva do tempo para a gente ter uma ideia do que a gente está falando enquanto escala, sabe? Numa perspectiva longitudinal histórica.
ok? Isso tudo para introduzir realmente a questão da linguagem da razão. Porque vejam, se mais ou menos há 12 mil anos atrás a gente começa a ter os primeiros grupamentos humanos, a gente pode inferir a partir daí então, que é aí quando o discurso, para além da linguagem, ele começa a ter um efeito de hierarquia, um efeito de poder na sociedade. E isso também para introduzir que a razão, enquanto um elemento, enquanto uma característica que diferencia os humanos, que foi assim que a gente foi ensinado, ela data de mais ou menos 2 mil anos atrás, que é quando 2.400, vamos ser mais precisos, que é quando o berço da civilização ocidental, que é a Grécia, começaram-se então os estudos de filosofia, que é a história do pensamento ocidental, onde a razão então foi colocada como o elemento, como a substância, como a característica definidora do Homo sapiens, ou seja, da espécie do Homo, certo? Ou seja, como característica fundamental do homem. Isso, pessoal, data de 2.400 anos atrás. Tá? Foi aí que a razão ela ganhou centralidade como um elemento que explica a organização social, que explica a organização do homem no planeta. Dado esse ponto, então, importante, como que se dá os estudos a partir daí da linguagem? Como que a gente pode dizer, então, que a realidade é discursiva? E o que que isso significa? Que eu acho que o importante é isso, né? O que que é ler, ou seja, fazer uma leitura do mundo a partir da linguagem e do discurso e não mais da razão? Tem um deslocamento, uma ruptura importante aí, certo? E que isso se torna uma questão, por exemplo, a partir do século XVI. Né? Até o século XVI, a razão, ela simplesmente era realmente a explicação de tudo. A partir então da modernidade, e mais especificamente vou colocar aí a partir do século XIX, há uma ruptura com esse pensamento da centralidade da razão, certo? Então a gente pode pensar o seguinte, até o século XVIII, mais ou menos aí, a centralidade da razão na explicação da organização do mundo é predominante. E é essa centralidade que é dominante até hoje, vejam, porque até hoje, século XXI, a gente tem um entendimento, esse é um entendimento dominante, ele não é único, mas ele é hegemônico, de que somos seres racionais, somos seres que somos donos do que falamos, somos donos do que pensamos e, portanto, há uma correspondência entre a minha razão, ou seja, a minha consciência, aquilo que eu penso, aquilo que eu decido com os objetos que me cercam. A gente ainda pensa nesses termos de correspondência. A gente ainda acredita que a gente é dono do nosso discurso. A gente ainda acredita que a gente é dono das nossas escolhas. Por quê? Porque a gente não pensa em termos de inconsciente. Mesmo que a partir do século XIX, por exemplo, com Nietzsche e com Freud, a gente tem esse questionamento com relação à centralidade da razão, ainda assim, o que é hegemônico na nossa sociedade, o que é hegemônico no pensamento científico, o que é hegemônico no pensamento filosófico, ainda é a centralidade da razão. Tá? Então, é normal que pensemos assim. Agora, e os questionamentos, né? E como que é pensar em termos de linguagem e de discurso e não mais em termos de razão? Certo? Bom, a partir então do século XIX, há a ruptura com a hegemonia da razão. É uma ruptura que ela é marginal. Isso é sempre bom que a gente deixe claro aqui, que essa ruptura, ela existe, esse questionamento ele existe, ele é importante, deles derivam
outras ramificações dos estudos do pensamento ocidental, do pensamento filosófico, social, psicológico, enfim, né? De todos os ramos das disciplinas modernas. Porém, ainda não é hegemônico, né? É marginal, ou seja, é um pensamento que existe, mas não é aquele que é tomado, vamos dizer, pela maioria das disciplinas, pela maioria das ciências, como um pensamento que define realmente a maneira de conhecer, né, o homem, a sociedade e os objetos que nos cercam. Tá? Mas são estudos, por exemplo, do Freud com relação ao inconsciente, lembrando que o Freud nasce em 1856. Também nasce nesse período, em 1857, por exemplo, um ano depois de Freud, o Saussure. O Saussure, que foi um linguista, ele foi o responsável por essa, vamos dizer assim, questionamento e abertura para novas formas de pensar o humano, o sujeito. Foram os estudos, então, da linguística, da linguagem, né? De pensar, então, que nós somos seres de linguagem. É nessa onda que o Freud surfa também, é nessa onda que os filósofos, depois de Freud e Saussure, também se usam desses conhecimentos da linguística e da linguagem para pensar discurso, para pensar o social, para pensar o homem e, portanto, o sujeito. Wittgenstein, por exemplo, também é um cara que pensou nesses termos. Ele é um grande expoente, por exemplo, da chamada virada linguística, que veio ali logo em seguida, depois de Freud e Saussure, certo? A história, os estudiosos apontam que não teve contato entre Freud e Saussure, eles nasceram praticamente no mesmo ano, só que os estudos dos dois se conectam de alguma forma para pensar essa questão, certo? Porque o Saussure, por exemplo, ao falar de linguística e de linguagem, ele usa uma noção de inconsciente, porque é aí que está o segredo. A razão, por exemplo, se conecta à noção de consciência. São conceitos diferentes, mas razão se conecta à questão de consciência. O que é consciência? A consciência é aquilo de que eu estou consciente no mundo ao produzir o meu discurso. Porém, com a linguística de Saussure e o inconsciente freudiano, a gente entende, então, a partir dessa perspectiva, que o que realmente ordena a consciência e, portanto, a razão é o inconsciente. E o inconsciente, ele é uma estrutura. Se a gente for falar em termos, por exemplo, da psicanálise lacaniana, sendo que Lacan foi um grande estudioso de Freud, ele vai falar com todas as letras que o inconsciente tem a estrutura da linguagem. E o que é a linguagem? É aí que tá. A linguagem é um mecanismo de funcionamento, de ordenação do nosso entendimento do mundo. E o que isso significa e quais as implicações disso? Isso significa que a linguagem, a gente adquire a linguagem a partir do nascimento, porque a gente já nasce nessa estrutura. Bom, vejam, se a gente recuperar aquela condição cronológica que eu botei no início desse vídeo, a gente vai perceber que as estruturas da linguagem estavam aí presentes a partir, né, da introdução do Homo sapiens na história da humanidade. E que, portanto, a partir então dessa sedentarização do Homo sapiens, a gente começa a ter também as estruturas sociais. Porque a capacidade de linguagem, ela gera a capacidade de comunicação e a capacidade de uma possibilidade de entendimento e de convivência social a partir do estabelecimento de algumas regras. E essas regras, elas só são possíveis
por causa da linguagem do discurso. A linguagem é uma estrutura que possibilita o discurso. O discurso é a linguagem em ação no meio social e o estabelecimento de leis e regras para a convivência, certo? Então é aí que mora então o segredo para o entendimento de por que linguagem é o que nos diferencia dos animais e aquilo que nos constitui. O discurso é aquilo que nos permite viver em sociedade e estabelecer as regras, não sem a linguagem, obviamente. E a razão é uma pequena parte disso tudo. E a razão, por estar ligada à consciência, ela é importante, ela faz parte da gente, ela tem a sua função social, porém, ela é uma ilusão. E é ela que faz com que a gente tenha a ilusão de que a gente é a origem de todo conhecimento, a ilusão da transparência do discurso. Não existe transparência do discurso. E aí a gente pode, né, pensar na questão da fantasia, né, da ilusão dessa transparência do discurso, por exemplo. E a partir daí, então, pensar outras questões importantes, como, por exemplo, bom, a partir de sermos seres de linguagem, somos dotados de razão, mas a razão é uma pequena parte disso tudo, e a razão, ela é, sim, ordenada pelo inconsciente, ou seja, por essa estrutura da linguagem. A gente pode pensar, bom, se a gente, então, não é dono do nosso discurso, se a gente não é dono verdadeiramente das nossas opiniões e decisões, como que isso acontece, então? E é a partir daí que a gente pode pensar como que se dá essa conexão entre aquilo que eu penso, que eu acredito que penso, e os discursos e as ideias que circulam na sociedade, ou na ordem do discurso, para falar como Foucault. Por quê que eu ou nós acreditamos cegamente em algumas ideias? É aí que está a interessante descoberta freudiana do inconsciente. O inconsciente, enquanto estrutura de linguagem que nos define como humanos, se forma lá na primeira infância. A partir do processo de cuidado deste bebê que nasceu, de quem está ao seu redor. Esse bebê, ele já nasce imerso na linguagem, no discurso, não é? Bom, nos é ensinado quem somos, nos é ensinado as regras sociais, nos é ensinado o que os nossos pais, os cuidadores, depois na escola, como se convive em sociedade. Nos é ensinado, inclusive, a controlar os nossos esfíncter, por exemplo, né? A hora certa de fazer xixi, por exemplo. A controlar nossos impulsos de fome, sede e os movimentos peristálticos, por exemplo, intestinais, não é? A gente já nasce, então, imerso no mundo de regras, no mundo do discurso, no mundo da linguagem. E é aí que nos formamos uma identidade de quem nós somos. E essa identidade de quem nós somos, ela só é possível porque o outro diz quem somos. Ela só é possível justamente porque a gente já está nesse mundo, onde tem as outras pessoas, onde já tem o discurso e a linguagem. Certo? Bom, a partir daí, então, através de processos inconscientes de identificação, a gente vai já tendo nossas preferências no que acreditar. E essa estrutura do que acreditar, vejam o segredo aqui, é formado por processos inconscientes de identificação. A identificação, segundo Freud, é o afeto mais primordial que a gente tem com outra pessoa. Identificar significa a gente olhar traços, a gente olhar o que a pessoa pensa, a gente olhar o que a pessoa nos mostra e a gente poder se identificar. Não, posso, isso faz sentido pra mim. Isso tudo é inconsciente, tá? Eu tô falando aqui conscientemente, mas isso é inconsciente. É abstrato um pouco, realmente.
A partir do momento em que eu me identifico com esses traços, com essa conversa, com esses objetos do mundo que me cerca, apresentado pelas pessoas que convivem comigo, ele já está lá como um mecanismo automático na minha linguagem e na formação daquilo que eu acredito. É isso exatamente que faz com que eu acredite e ame a cor, sei lá, laranja e não a cor azul. E quando eu amo a cor laranja e acredito nela e não no azul, ai de quem me contrarie. E aí tem outras questões narcísicas, de identificação, que não é agora discutido nesse vídeo. Mas eu quero só falar então a partir daí, é por isso que começa a surgir os conflitos, as agressividades, as formações de grupos, as afinidades tão bem faladas lá no BBB, quando as pessoas vão justificar, por que eu vou votar nessa pessoa e não na outra? Daí elas vão dizer, não, porque eu tenho afinidade a essa e não na outra. E a questão de afinidade com pessoas e discursos é inconsciente, ela é mais forte do que a razão. É por isso que se a gente prestar atenção bem direitinho, a gente vai perceber que os ditos populares que falam assim, política não se discute, uma grande bobagem, que ela deve ser discutida sim, porque é o nosso futuro que sempre está em jogo na discussão política. Religião não se discute, futebol não se discute. Sabe por quê? Porque não é racional. Porque perde-se a linha. Porque é afeto. E afeto é inconsciente. É isso. Essa seria uma explicação do porquê a gente acredita cegamente no discurso que faz sentido pra gente. Não tá na ordem racional. Difícil de entender, né? Quem sabe a gente possa desmistificar ou tentar vídeos menores, escolhendo um conceito só disso tudo para ir explicando aos poucos, para a gente daqui a pouco conseguir formar um pensamento global, né, disso tudo que está sendo discutido nesse vídeo, que é, imagina, discutir linguagem, discurso e sujeito, é muita coisa. Dá de repente para pegar um por vez e fazer, né, um vídeo mais minucioso de cada conceito, tá? Mas um pouco isso é a lógica. Então é por isso, por exemplo, que as fake news pegam a gente de uma maneira, pegam a gente assim pelo calcanhar. Porque sim, é o nosso calcanhar de Aquiles. Fake news são discursos. E se naquele discurso aparecer elementos que fazem sentido para mim, é bem possível que eu me conecte a ele e acredite nele. Por quê? Porque a gente não tem o hábito, não temos mesmo o hábito de conferir a fonte daquilo que a gente escuta. E até porque, dependendo de quem nos passa o recado da fake news, se ela faz parte do nosso grupo de afinidade, já é meio caminho andado para a gente acreditar. Até porque, gente, pasmem, a fake news faz sentido. E como somos seres de linguagem, e como estamos no discurso, tudo que faz sentido, a gente já nem questiona mais. Mas se for ver a fonte, muitas vezes a gente pode perceber que é fake news. Então, o que acontece? As famosas chamadas disputas de narrativas, é isso. Onde quem acredita numa narrativa A, por exemplo, que discorda da narrativa B, mas aqueles que acreditam na narrativa B e discordam da A vão estar se disputando ali, se degladiando, tentando afirmar que a sua narrativa é mais verdadeira. E infelizmente isso é feito com base não na razão, nos afetos. Por isso que é um caminho sem fim. Por isso que vai ad infinito as agressividades, a disputa de quem acredita em narrativas opostas. E é difícil chegar a poder concluir-se que uma narrativa, enfim, é mais verdadeira do que a outra, porque a verdade também é uma construção e ela é uma disputa política.
né? É por isso também que, por exemplo, há uma conexão muito forte entre discurso e verdade, né? A verdade, ela acaba sendo fixada aquela que vence a disputa de narrativa, né? É assim que funciona, então, a sociedade e essa conexão do sujeito com a linguagem. Muita informação, né? Ao organizar o meu pensamento para falar sobre essas questões, eu agora chego, né, aos 25 minutos desse vídeo e eu percebo que é muita informação e que talvez seja interessante eu dar uma destrinchada mesmo neles, né? Mas enfim, para encerrar o vídeo, que já tá ficando muito longo, né, para minha proposta do Instagram, mas ele também vai pro YouTube, tá? Eu vou fazer um adendo, então, porque eu coloquei no meu, na minha publicação no Instagram a questão entre o sujeito e o estar no discurso e na linguagem e o fora do discurso. Gente, é isso. A partir de Freud, de Lacan, a gente tem uma compreensão da linguagem, do discurso e do sujeito de uma maneira em que a gente pode, né, entender o que é estar na linguagem, o que é estar no discurso e o que é o fora do discurso em relação à questão da subjetividade do sujeito. A gente consegue compreender que a subjetividade, ou seja, a constituição do sujeito para a psicanálise, envolve a linguagem. Então, a linguagem é a capacidade de a gente falar. Porém, a capacidade de um homem, de um sujeito falar, ele não automaticamente coloca esse sujeito no discurso. Então, estar no discurso é ter os códigos do discurso internalizado no momento em que a gente é subjetivado. Não vai ter correção aqui nem edição, gente. Então, o que eu falar errado vai ficar, né? Esses vídeos que eu faço nunca tem edição. Mas, enfim, quando a gente é subjetivado na infância, que a gente consegue fundar o inconsciente, que é desde o nascimento, os cuidados pelo outro, a inserção nos códigos da linguagem do discurso pelo outro, a gente funda o inconsciente a partir daí. E a gente aprende a falar a partir daí. A gente aprende a falar, então a gente entende que está na linguagem. Agora, o que seria o fora do discurso, né? Já que o que me habilita enquanto sujeito, ser de linguagem, não necessariamente me dá o código de estar no discurso. E o discurso é aquilo que nos faz viver em sociedade, são as leis e as regras do que é certo e errado, é o que funda, por exemplo, a ética e a moral, certo? Bom, na questão da constituição do sujeito, o Freud vai dizer que o neurótico, né, ele vai falar de 3 estruturas: neurose, psicose e perversão. A neurose é aquele sujeito que internalizou as regras da ordem social, da ordem cultural, que pro Freud tem a ver com a inserção da lei do nome do pai. Não é um vídeo para explicar isso agora, mas se vocês quiserem, posso fazer outros explicando só o que é isso, só o que é a lei do pai, só o que é o Édipo, né, o que é a função paterna. O neurótico é aquele que internaliza e aceita essa lei, lá enquanto a gente é bebê, criança, aprendendo a falar e aprendendo a fazer xixi, né, no lugar certo. Então ali tem uma neurose. A psicose é um momento intermediário em que não chegamos a neurotizar. A gente para ali na psicose, que estamos na linguagem, sabemos falar, mas não internalizamos a lei. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo de um psicótico, a gente pode aproximar uma discussão polêmica, né, do autismo, mas algumas referências da literatura que dizem que o autismo está na psicose. Então é aquele sujeito que sabe falar, mas é aquele sujeito que não metaforiza, que não está internalizado na lei do discurso, ou seja, talvez seja um sujeito que ainda quando criança não sabe bem a hora de fazer o xixi. Daqui a pouco ele até aprende, mas é aquele sujeito que ele não vai basear a vivência dele social nas regras dos discursos, então ele vai literalizar,
Vai ficar às vezes uma fala sem sentido, porque ele não está habitado pela ordem do discurso, em que o sentido ele é dado pelas regras, né, que fazem sentido para a gente na sociedade. Abstrato, né, eu sei, mas é só para dizer então que existe no desenvolvimento ali da subjetividade algumas talvez etapas, né, eu estou sendo bem simplista, obviamente, bem simplista, mas que ele não internalizou a lei. Então são pessoas que estão no discurso, mas não estão, são pessoas que estão na linguagem, mas não estão no discurso. Esse é o fora do discurso, que a psicose representa essa estrutura para a psicanálise. Então o neurótico está na linguagem, no discurso, o psicótico está na linguagem, mas não está no discurso. Ele tem outras formas de entender o seu mundo, que não é a partir das regras sociais, sabe? Das regras jurídicas da sociedade, das regras sociais propriamente ditas, da moral e da ética, tá? É isso, por enquanto, que eu queria falar para vocês. A gente pode conversar, né, a partir da publicação desse vídeo. Se vocês conseguirem assistir até o final e tiverem questões e quiserem colocar, seja no YouTube ou no Instagram, pode, né, me ajudar a ver também quais são os pontos aqui de grande dificuldade de entendimento, que eu possa destrinchar um pouco mais, explicar minuciosamente um pouco mais. Até a próxima, obrigada!